E esta segunda-feira teve lugar mais uma reunião de clubes na qual o Sporting não compareceu, como ontem antecipámos aqui na Sporting TV e também aqui no Sporting Direto. Os Leões não se fizeram representar nesta reunião porque não concordam com o que é pretendido pela maioria. Passa por escolher um novo nome para as eleições da Liga. Porém, antes de avançar com o nome, o Sporting pretende reformular o modelo de governação da Liga e depois sim avançar para novas eleições. Face ao entendimento do Sporting e que foi tornado público quando dessa última reunião, os outros clubes, entre eles Futebol Clube do Porto e Benfica, agendaram nova reunião para esta segunda-feira, mas o Sporting não foi convocado nem sequer informado de forma devida. Esta nova reunião surge de uma teórica aliança entre Dragões e Águias e o Sporting teve conhecimento dela através de notícias e de contactos feitos com outros clubes, situação que é vista como lamentável pelos responsáveis do Sporting. Esses mesmos jornais informam que o nome de Luís Duque reuniu consenso entre os líderes dos clubes da Primeira e da Segunda Ligas. Recorde-se que Luís Duque é um dos 4 ex-administradores que trabalharam no Sporting, sobre os quais a equipa, neste caso o clube, vai avançar com processo judicial na sequência de negócios de transferências de jogadores efetuadas pelo Sporting Clube de Portugal. Tenho comigo em estúdio Diogo Orvalho. Diogo, muito boa noite, que é advogado e também presença habitual no programa Sócios ao Vivo, aqui na Sporting TV. E antes mesmo desse programa, temos aqui uma oportunidade também de fazer o ponto de situação em relação, sem dúvida, à notícia do dia, à notícia que abre esta semana no futebol português. Como é que se pode, antes de mais, interpretar esta nova ausência do Sporting, antes de falar daquilo que saiu da reunião, falar também da tomada de posição do Sporting em não comparecer nesta reunião de hoje? Boa noite a todos os sportinguistas que nos assistem em casa. Boa noite, Tiago. É sempre um prazer estar aqui e poder também, de vez em quando, participar de forma mais ativa na vida do clube. Eu gostaria de comentar, de facto, esta notícia que falou agora, a propósito da reunião que houve hoje em Coimbra, que juntou alguns clubes, desmistificar um pouco a ideia que tem passado para a comunicação social durante o dia, de que de facto seriam todos os clubes presentes, ou a grande maioria dos clubes presentes na reunião, e só o Sporting é que teria ficado assim de fora, digamos. Mas de facto não corresponde à verdade. Tanto quanto foi público, estiveram apenas 19 clubes dos 42 que são representados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, portanto, os 18 clubes da Primeira Liga e os 24 clubes da Segunda Liga, portanto, e tiveram menos de metade, portanto, tiveram 19 clubes apenas representados nesta reunião. Portanto, o Sporting não foi o único a não estar presente, não foi o único que não foi também convidado a participar, a quem foi feito convite, porque já é público que vários outros clubes vieram também dizer que não foram convidados, nem sequer sabiam formalmente de que esta reunião iria ter lugar hoje em Coimbra e quais é que seriam os temas que naturalmente iriam ser discutidos e ser falados. O Sporting não marcou presença, no entanto, também constantemente tem-se pronunciado sobre aquilo que preocupa o clube, que preocupa a instituição, que preocupa o Presidente Bruno de Carvalho. O que se pretende é um caminho, o que se pretende é uma estratégia, um modelo e não um nome. Nesta altura, já não é a primeira vez que os nomes vão sendo lidos, vão sendo comentados nas várias plataformas de comunicação, entre eles há nomes também de dirigentes que estão ligados ao Sporting. Sim, é óbvio que eu preferia que o Sporting estivesse presente, não é? Eu acho que todos os sportinguistas preferiam que o clube participasse ativamente na construção do futebol português. O Sporting tem vindo a fazê-lo de forma bastante ativa e bastante até proativa, eu diria, porque tem levado às mais altas instituições desportivas nacionais e mesmo internacionais, ligadas não só ao desporto, mas também à política, um conjunto de iniciativas, um conjunto de propostas para mudar de alto a baixo o futebol português. Tanto quanto tem sido afirmado pelo Conselho Diretivo do Sporting, nomeadamente pelo seu Presidente do Conselho Diretivo, o Sporting não pretende, pura e simplesmente, estas medidas para seu benefício ou para benefício de A ou B. O que o Sporting pretende, de facto, é um conjunto de medidas transversais a todo o desporto português, nomeadamente a todo o futebol, um conjunto de regras sistemáticas e que façam, de facto, sentido para que o futebol português seja um futebol mais justo, mais transparente e para que no relevado é que efetivamente se veja quem é que é o campeão, quem é que é melhor. Não para complicar as coisas e só para discutir nomes, que tanto quanto é sabido foi para isso que foi esta reunião, foi para discutir nomes, não foi para discutir ideias, não foi para discutir projetos, não foi para discutir estratégias, mas sim para lançar nomes para cima da mesa para ver se o A agradava mais ao B ou se o C agradava mais ao D. E, portanto, o Sporting, desde o início, se colocou à margem dessa discussão, da discussão de nomes, porque se nós não mudarmos os regulamentos, se não mudarmos as leis, se não mudarmos, enfim, as normas que regem o futebol português, pouco interessa se é o Zé, se é o Manel, se é o Vítor, que é o Presidente da Liga, não é? Ainda assim,
para o Sporting não será indiferente que os nomes que são ventilados sejam nomes de dirigentes ligados ao Sporting, entre eles Luís Duque. Sim, como digo, o Sporting não tem a verdade pelo caminho dos nomes, mas sim antes pelo caminho das ideias, dos projetos e das estratégias. Definido esse projeto e essas estratégias, aí sim deveria ser encontrado um nome, ou mais que um nome, uma equipa que pudesse levar a cabo esse desidrato. E a notícia de hoje tem essa particularidade de poder ser analisada numa dupla perspectiva, que é, em primeiro lugar, a não participação do Sporting e de mais 22 clubes na reunião de hoje. Portanto, repito, não foi só do Sporting, foram 23 clubes que não tiveram hoje presentes, a grande maioria dos clubes representados na Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E, por outro lado, a outra perspectiva em que pode ser encarada, de facto, a notícia de hoje é, ao que tudo indica, o consenso que o nome de Luís Duque terá gerado, quer por Benfica, quer pelo Futebol Clube do Porto e, tanto quanto se sabe, dos demais, ou se não todos, pelo menos parte dos clubes que tiveram representados hoje na reunião de Coimbra. Eu gostaria de fazer aqui um ponto prévio e recordar um pouco as Assembleias Gerais que tiveram lugar este mês, quer da SAD, quer do clube. Para quê? Para elogiar, de facto, Luís Duque, pelo facto de ter ido à Assembleia Geral da SAD, compareceu na Assembleia Geral da SAD e pôde explicar a quem o quis ouvir o que ele, de facto, tinha a esclarecer relativamente às situações que são públicas, que eu vou escusar de estar aqui a recordar, relativamente às 3 ações judiciais que a SAD do Sporting anunciou que iria intentar contra 4 ex-administradores da SAD, 3 administradores de direito e um de facto. Luís Duque esteve presente, deu a cara na Assembleia Geral da SAD e eu acho que isso é um fator positivo que deve ser realçado a favor de Luís Duque. Pelo contrário, nenhum dos órgãos sociais, dos anteriores órgãos sociais, nomeadamente do último Conselho Diretivo, do anterior mandato, compareceu na Assembleia Geral do clube, portanto, onde também podia, e a meu ver, na minha opinião, devia ter prestado os esclarecimentos que entendia que prestar e que a Assembleia estava receptiva, totalmente receptiva, aliás, para os ouvir. E, portanto, se por um lado saudar a presença de Luís Duque na Assembleia Geral da SAD, por outro lado também me fez alguma mágoa que não comparecesse também na Assembleia Geral do clube, que se realizou uns dias depois. Mas essa circunstância, Diogo, acaba por facilitar, ou neste caso, para um determinado setor da opinião pública, e a pergunta que coloco é se esta escolha que provém desta reunião de clubes, que é uma escolha, naturalmente, a confirmar oficialmente, é uma escolha que deve ser vista como Sporting, como uma escolha de uma aliança entre Futebol Clube do Porto e Benfica, ou é apenas uma coincidência? Não, é claramente que é uma aliança entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, não é? Mas isso é notório, é patente, não é? Não só do dia de hoje, mas enfim, de alguns meses atrás que essa colagem tem vindo a ser evidente, não é? E, portanto, eu tenho uma explicação e vou dar a minha perspectiva enquanto adepto do porquê dessa colagem entre os dois clubes. Porque, de facto, o Sporting, como hoje eu vi há pouco, quando vinha do escritório para aqui, reparei que houve um comentador que disse que de facto o Sporting andou a falar baixinho durante alguns anos. Eu subscrevo essas palavras. O problema é que o Sporting andou a falar baixinho ou andou calado, portanto, durante alguns anos e tanto o Benfica e o Porto entretiveram-se um com o outro nas guerrilhas do futebol português, porque o Sporting não incomodava. A partir do momento em que este Conselho Diretivo tomou posse e o Sporting, de facto, ficou mais forte, mais unido, mais coeso, o Sporting começou a incomodar. E o Sporting começou a incomodar e o Benfica e o Porto mudaram de estratégia. E, portanto, e na minha opinião, o que se tem assistido em termos de eventos e de reuniões que têm havido e de concertações que também têm existido, é notório que há uma estratégia aqui Benfica-Porto para marginalizar o Sporting e para continuar a pôr o Sporting à margem das grandes decisões que estão passando a nível de origem do futebol português. Relativamente ao nome do Luís Duque, que foi apontado hoje como eventual candidato à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, cujas listas têm que ser entregues depois da manhã, quarta-feira, na sede da Liga no Porto. Eu quero crer eu não acredito que a mesma se venha a concretizar. Portanto, ainda é uma intenção que foi manifestada por aquele porta-voz que saiu da reunião. O Luís Duque ainda não veio, tanto quanto eu me pude perceber ao longo do dia, que também não tive sintonizado sempre, ainda não confirmou, ainda não veio anunciar nada e, portanto, enquanto não for confirmado pelo próprio Luís Duque, estamos a falar de especulação. Portanto, estamos a falar de um nome que foi aventado, digamos assim, e que ainda não está confirmado
como candidato à presidência da Liga de Clubes. Agora, merece-me alguns comentários este nome, não é? É especulação, mas vamos aqui um pouco também elaborar sobre este nome. Até porque é uma possibilidade forte, é o que tudo indica, não é? É uma possibilidade forte, mas eu estou a crer que o Luís Duque não irá aceitar este repto que lhe foi lançado. E digo isto porque, em primeiro lugar, porque eu estranho que o próprio Benfica apoie uma candidatura de Luís Duque à presidência da Liga, quando até há pouco tempo atrás Luís Filipe Vieira teve, enfim, um incidente grave, salvo erro no Estádio da Luz, nos balneários. Portanto, são pessoas que não têm, tanto quanto eu sei, que não têm relações muito cordiais, como se viu por esse episódio que foi público. Portanto, estranho um pouco agora esta mudança embora saúde, de facto, as pessoas que têm incidentes entre elas, que façam sempre as pazes e que sejam civilizadas e cordatas. Agora, estranho, que não posso deixar de estranhar, estas pazes feitas tão rapidamente e sem que publicamente, pelo menos, tenha existido qualquer notícia a esse propósito. Em segundo lugar, eu penso que os sportinguistas já perceberam, e vem naquilo que eu dizia há pouco da estratégia divisionista, já perceberam o que é que o Futebol Clube do Porto e o Benfica querem neste momento. Quer dizer, o nome do Luís Duque não foi suscitado por acaso, quer dizer, foi público que nas anteriores eleições da Liga, que correram há 3 meses atrás, foi lançado o nome de Filipe Soares Franco. Outro sportinguista? Outro ex-presidente do Sporting Clube de Portugal. Ainda na semana passada, o engenheiro Godinho Lopes deu uma entrevista a um canal de televisão, onde disse que também tinha sido sondado, para concorrer às eleições da Liga e, portanto, que terá recusado, e a meu ver bem e justificadamente, nesse aspecto. Agora, lançado o nome de Luís Duque. De facto, são três nomes sportinguistas, que, à partida, em condições normais, eu chamar-lhe assim, até suscitariam algum interesse e alguma aceitação por parte dos adeptos sportinguistas. Agora, eu acho que é notória a estratégia de divisão que o Futebol Clube do Porto e o Benfica pretendem criar no Sporting e entre os sportinguistas, que é muito grave, porque de facto são públicos enfim, as relações são públicas, as relações entre o atual Conselho Diretivo e o anterior mandato do engenheiro Godinho Lopes, não relações pessoais, mas sim relações a nível de gestão do clube, de visões diferentes, estratégias diferentes no que ao futuro do clube diz respeito. Recentemente tornaram-se também algo mediáticas as ações judiciais que a SAD e o clube anunciaram que pretenderiam intentar contra esses mesmos ex-dirigentes do clube e da SAD, um deles Luís Duque e outro o engenheiro Godinho Lopes, e portanto é notório que na sequência destes acontecimentos o Futebol Clube do Porto e Benfica procurem cada vez mais fragilizar a posição do Sporting Clube de Portugal, fragilizar a posição do atual Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal e nessa medida criem fissuras, mas eu estou convencido que de facto que o Luís Duque não irá aceitar, porque eu acho que neste momento qualquer sportinguista, em face dos factos que estão em cima da mesa e dos recentes acontecimentos, qualquer sportinguista, a meu ver, não irá avançar para a presidência da Liga sem o apoio expresso do Sporting Clube de Portugal. Como é que o Sporting pode, a partir de agora, agir e acabar por sistematizar a sua opinião, transformá-la em prática, digamos assim, tendo em conta este processo eleitoral da Liga? Tendo em conta que quer um modelo e esse modelo não é discutido, tendo em conta que é o nome que avança e as eleições avançam para dia 27, é essa a data deste ato eleitoral, o que é que o Sporting pode fazer até dia 27 e mesmo depois disso, face a estes desenvolvimentos? Bom, continuamos no campo da especulação porque ainda não temos candidato à presidência da Liga formalizado. Portanto, o que eu se calhar sugiro é aguardemos 2 dias, ou menos 2 dias, porque as listas têm que ser entregues até quarta-feira, ao fim da tarde, e, portanto, nessa altura estaremos todos, creio eu, em condições de comentar qualquer estratégia futura do Sporting em face do nome que for aventado para a presidência. Agora, tem que ser coerente com aquilo que disse no princípio. Acho que, independentemente do nome, o Sporting tem que continuar a lutar nas mais altas instâncias desportivas nacionais e internacionais pela verdade no futebol português e, por de facto, pela uma mudança transversal nos regulamentos que regem o futebol português e, de facto, porque há muito trabalho pela frente e muitas coisas a mudar.